Por que isso? Porque todo mundo fala de inovação, que inovação é o produto, é o processo, não sei o quê. Não, inovação é a pessoa. E as pessoas que transformam isso. A gente precisa transformar. Então, como que a pessoa transforma? Ela se modificando. A gente só muda quando as coisas mudam, né? Quando eu era solteiro, eu agia de uma forma. Quando eu casei, comecei a agir de outra forma. Quando meu filho nasceu há 3 anos atrás, eu agi de outra forma. Quando eu descobri o autismo no meu filho, minha vida já mudou por mais um pouco. Então, aí sim a gente começa a pensar diferente e criar coisas novas para a nossa necessidade. Não é inovação, não é pensar no produto, é pensar em pessoas. No final, são pessoas que valem a pena, não produtos. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Estudos Dizem. Nesse episódio, nós temos um convidado muito especial para falar sobre inovação, neurociência e o que dizem os estudos sobre esse assunto. Felipe, muito obrigado, cara, por ter aceitado esse convite, por estar aqui dividindo um pouco do teu tempo, do teu conhecimento com toda a turma aqui. Márcio, obrigado você pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, um prazer enorme. E espero que o pessoal goste dessa interação, esse bate-papo que a gente vai ter sobre inovação, neurociência e um pouquinho de como mudar as concepções. Vamos quebrar um pouquinho do paradigma do que é inovação de fato, o que a neurociência pode contribuir. Então, o que os estudos dizem, né? O que dizem os estudos sobre isso, né? Cara, fantástico, cara. Obrigado mais uma vez. Para você que está assistindo, segue aquele protocolo tradicional de rede social, né? Se você está assistindo pelo YouTube, você tem a opção de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações. Assim, quando novos vídeos forem publicados, você vai ficar sabendo, para não perder nenhum convidado aqui dos episódios. E se você está assistindo pelo Spotify, você tem a opção de seguir o canal, ok? Já deixa aquele seu like, se você está gostando do conteúdo, se está acreditando que o conteúdo aqui tem relevância, para que a gente ganhe mais, né, espaço na plataforma, o famoso algoritmo aí, né, das redes sociais. E eu quero apresentar formalmente, então, aqui o nosso convidado. Eu vou precisar de uma cola aqui, porque não é pequena a apresentação do nosso convidado de hoje. Quero apresentar formalmente, então, Felipe Nasser. Atualmente ele é diretor de negócios estratégicos na New Glass, tá? Além disso, há mais de quase 12 anos, tem a sua empresa de desenvolvimento, treinamento na área de neuromarketing e neurovendas. Ele tem mestrado em neuromarketing pela Florida Christian University, MBA em gestão empresarial pela FI Business School. Além disso, bacharelado em administração pela Universidade Federal do Paraná e mais um monte de outras coisas aqui que não vai caber nesse podcast. Por isso fica aqui a apresentação do Felipe Nasser, que o mais importante de tudo foi meu professor de neuroinovação no MBA em Neurobusiness. Felipe, cara, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. E já quero começando te perguntando. Cara, você é um cara de negócios, você é um cara de ciência. Essas duas vias se conectaram? Como a tua história se conecta com a ciência? De uma forma geral aí, para o pessoal te conhecer um pouco da tua história e como se conecta com o nosso tema. A nossa história é muito, muito louca, Márcio, muito louca mesmo. Quando as pessoas veem um pouquinho do meu currículo, e eu tenho a oportunidade de falar dessa hora, falar, nossa, Felipe, você vai para um lado, para o outro, e é uma loucura sim. Faz parte, eu acho que esse é o meu chamado, né? De estar em várias localidades e em vários momentos diferentes e fazer história. Bom, eu vou tentar dar uma encurtada mais para o espaço mais próximo, quando eu entro na neurociência de fato. Sempre gostei do comportamento humano, trabalhei sempre com marketing, né? Marketing e estratégia empresarial. São as duas áreas que eu amo e que eu surfo muito bem essas ondas. Não posso falar que não, porque sou reconhecido no mercado brasileiro em cima disso. Então, comecei a olhar o mercado, como que eu poderia entender as pessoas mais, né? Já que eu estava gerindo já um grupo grande de pessoas. Hoje eu tenho mais de 300 pessoas abaixo do meu guarda-chuva no grupo que eu sou diretor. Eu tenho os terceirizados das minhas empresas, tem uma outra empresa que a gente nem citou aí no meio também. Então, como que eu conectei tudo isso? Eu fui buscando informações novas o tempo todo. Então, sempre participei de muitos eventos diferentes, muitos seminários que não tinham nada a ver com as áreas que eu estava atuando. Por exemplo, eu saio de um congresso de medicina veterinária e já entro num congresso de metalurgia. Eu saio da metalurgia e entro num projeto de vidros. Saio do vidro e entro para o brinquedo, área educacional, né?
né, pedagógica, né? Saio da área pedagógica, eu vou para a educação. Da educação, eu volto para um cenário mais na indústria fármaco, né? Onde a gente tem as grandes companhias farmacêuticas, enfim, no mundo, né? E eu sempre pairei por muitas áreas diferentes, em congressos, em conhecimentos diferentes. Eu fui conectando as informações. E aí eu comecei a perceber, opa, se eu conecto informação e isso me traz insights para melhorar em outros lugares, eu estou criando novas conexões, ou seja, novos pensamentos, novas ideias, novas memórias. E comecei a pensar, pô, isso aí tem a ver com alguma coisa que está pairando na minha vida e eu preciso descobrir. E lá em 2011, 2012, eu já começava a estudar um pouco mais o comportamento humano como ser humano mesmo, né? Falando biologia pura do ser humano. Mas nunca tinha entrado na seara da neurociência aplicada. E daí que foi que eu descobri um mestrado, fui atrás de pessoas que estavam nessa lida inicial, né? Como, não sei se eu posso citar nomes aqui. Pode, à Mas, vontade, aqui é open. então, assim, Marcelo Peruso foi um cara que me colocou nessa seara com muita veemência, né? Que me oportunizou a ter os primeiros contatos inicial com o neuromarketing. Depois Pedro de Camargo, né? A gente veio com os grandes autores de renome internacional, né? Patrick Amvoset, Christopher Morin, né? Tem vários livros de uma galera aqui, né? Richard Taylor está aqui também, né? O Misbehavior ali, enfim. E eu comecei contato com esse pessoal, sou um curioso, nato. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a contactar essas pessoas. Ninguém nasceu estrela. As pessoas se tornaram uma referência. E eu pensei, nascer igual eu. O não eu tenho, ou ser ignorado eu já sou. Elas não conhecem. E por incrível que pareça, Márcio, eles começaram a responder. E eu comecei, opa, tem algo no país da Alice, Alice no País das Maravilhas, né? Daí eu comecei a buscar informação e fui fazer mestrado. E a partir daí eu já tinha aquela conexão, 2012, 2013, mais ou menos. Nessa época eu tinha uma distribuidora de brinquedos, então eu entendia muito sobre o que as pedagogas, diretoras educacionais, a área educacional faziam, né? Pensava sobre o consumo, pensava sobre educação, pensava sobre neuroeducação, que é um tema já muito mais antigo do que neuromarketing. E a partir disso, eu comecei a entender as crianças. Por que as crianças gostam tanto do brinquedo? Aonde eu posso usar isso ao meu benefício? E eu comecei a mudar estratégias de comunicação e mudar estratégias de produto. E eu comecei, o produto tem que ser diferente, tem que ter ergonomia, tem que ter coloração, tem que ter algo que atrai os olhos das crianças ou de quem está comprando, né? Porque as pessoas olham nos olhos, então os produtos não têm olhos. Cadê os olhos dos produtos? E comecei a enxergar dessa maneira. E a partir daí que fui apresentado para o mestrado, daí eu caí de cabeça em cima, né? 2014 eu olhei o mestrado, falei, vou cair de cabeça. Fui em 2015, defendendo a dissertação do mestrado lá nos Estados Unidos. Foi onde eu caí de cabeça mesmo. Antes eu falava para o time que eu tinha sobre neurociência e treinava sobre isso. Mas quando eu fui aprofundar mesmo, vai fazer 10 anos agora, onde eu comecei a aprofundar o tema, estudar o tema, e não só, que a gente fala, né, papagaio de pirata, replicar o que os outros falam. Eu fui buscar, enfim, aqui dá para ver não é nada da minha coleção, isso aqui é livro de verdade, ó, gente. Eu vou tirar aqui, ó, livro de verdade, não é fake. Não é papel de parede, né? Não é papel de parede, isso aqui é livro lido, anotado, tem rabisco, enfim. Quem pega os livros quando eu empresto, é uma bagunça, né? Não consegue entender nada, mas faz parte dos meus estudos, né? E foi daí, Márcio, que eu comecei a entender que a neurociência, ela é muito mais do que uma área de estudo. Ela é uma concentração de conhecimento onde a gente próprio se conhece, né? Então, quando eu comecei a conhecer os outros e como a inovação de produto, de projeto, porque eu sempre fui da área de marketing, tinha que pensar em inovação de produto e de comunicação, pensar diferente, fora da caixa. É isso que eu entendia de inovação, pensar fora da caixa. E daí falar, inovação é criar uma inovação, criar um novo produto, alguma coisa que é inédita, né? Ou fazer um pouquinho diferente, mas tem que ser uma coisa que ninguém nunca pensou. E eu falei, mas não, inovação não é só isso. Inovação tem que mudar muita coisa. E daí eu comecei a entender a neurociência de fato. O que isso tem a ver comigo, como pessoa. Eu sempre busco informação para mim primeiro. Como eu mudo eu, como pessoa,
E isso, implicitamente, eu vou mudar o outro, vou colocar para o mundo, para o universo, como quiserem chamar, vou abençoar a vida da pessoa com uma mudança, às vezes, drástica na vida dela, falando sobre essas temáticas, enfim. É aí que eu comecei a entrar. Eu tive a oportunidade, Márcio, até um pouquinho antes de entrar no mestrado, conectar muito forte com pessoas que eram neurocientistas, né, médicos, neurologistas. Eu sempre tive muito nesse meio. E eu sempre discuti muito com eles. E eu falo que Deus faz certo pelos caminhos certos, às vezes a gente não percebe. E eu sempre estava discutindo em alto nível, sem saber nada quase com eles. E eu falava, nossa, como é que eu consigo discutir algo assim e bater aquele bate-bola com um neurocientista, com um médico neurologista? E falei, opa, tem a ver alguma coisa. Eu acho que eu tenho uma pegada no negócio. Isso já era 2010 ainda, né? Bem antes ainda. E eu falei, cara, na verdade 2008, mas eu não ia estar tão longe. Falei, cara, é essa a minha vibe. Eu preciso entender de neurociência para entender o que eu estou fazendo nesse mundo. E foi daí que eu comecei a conectar. Bem louco, eu falei. Mas foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Melhorou minha vida como pessoa, como marido, como pai, como amigo e como profissão. A melhor coisa que eu fiz foi entender neurociência. Cara, te ouvindo aqui, eu pego vários ganchos aqui e um deles, cara, ontem mesmo eu gravei uma aula que não vai ao ar, que é um projeto fechado, mas, cara, a tua fala, eu falei ontem isso, cara, entender de neurociência tem a ver com autoconhecimento. Quando eu entendo como a gente funciona, cara, a gente começa a entender como o outro funciona e começa a perceber, de fato, algumas coisas que estão regendo aquele comportamento que não eram mapeadas antes, né. Então, o professor Maurício Refati, que já passou aqui, se não me engano, no segundo ou terceiro episódio, se não me engano, ele fala que entender de neurociência é dar superpoderes às pessoas, né. Eu acho que é bem parecido com isso, cara, de a gente entregar um conhecimento que muda de verdade. Cara, demais a tua história. E eu quero te perguntar então, indo direto ao ponto, aqui é o tema do nosso podcast, como a inovação, eu sei que a inovação é muito forte para ti, né, eu fui teu aluno de uma disciplina chamada Neuroinovação no MBA em Neurobusiness da Infinity, e eu quero te perguntar aqui então, o que dizem os estudos sobre inovação e neurociência? Bom, primeiro a gente tem que pensar o que é uma coisa e o que é outra, né? Boa. Quando a gente fala de neurociência, a gente está falando do estudo, obviamente, do processo cerebral das pessoas, o campo do estudo do comportamento, né? Da economia comportamental, neuromarketing, neurobusiness, neurogestão, enfim, tem tanto neuro por aí, mas Sim. propriamente dizendo, o que é a neurociência como estudo científico? Fala do cérebro, através das ativações, que nós temos ativações neurais, e isso ativa nossos sentidos, nossos aprimoramentos de percepção do ambiente e ativa nossas emoções, nossos sentimentos, nossos anseios, nossas memórias, nosso sistema dopaminérgico, nosso sistema de defesa ou de ataque, enfim, ativa o nosso sistema central, nervoso central, parasimpático, simpático, sistema nervoso por completo, enfim, ativa muita coisa. Isso a neurociência estuda, né? Como a gente é por dentro e como que o meio ambiente faz com que a gente tenha essa dinâmica, né? E daí, quando a gente fala de inovação, até eu falo na aula lá, inovação ela é muito mais do que o aprimoramento ou incremento de um produto, né? Otimização de processo, mas ela é criação de um modelo, às vezes mental até, que se torna disruptivo, que cria crescimento para o produto, crescimento para a empresa, incorpora novos processos, novos adjacentes do produto, ou seja, modifica esse produto para ter um acréscimo de algo que antes não era visto e agora existe uma necessidade. Então, eu posso fazer em produtos que não existem e posso fazer em produtos que existem. Isso faz com que eu tenha a concepção de eu estou oferecendo algo. Mas quando eu falo de algo, não quer dizer que é algo que não existe necessariamente, né? Tu não fala inovação tem que ser algo disruptivo que ninguém fez. Não, mentira. Na verdade, inovação vem se separar pela palavra, é criar algo novo ou uma ação nova, uma nova ação, né? De inovar, ou seja, criar algo através de uma ação. E essa ação necessariamente ela é nova para mim, mas pode ser velha para você. Se eu te falar, por exemplo, a geração quando criou a internet,
e aí eu vou denunciar um pouquinho nossas idades, né? Ano que vem, festa de 40 anos, tudo certo, né? Então vamos Eu tô perto. lá na década de 90, no começo da década de 90, nós não tínhamos internet. Poucos tinham internet. Se fala assim, uau, internet, onde a internet? A internet em si era da década de 70. Então, para os militares não era novidade. Para nós, meros mortais, super novidade, né? Se a gente levar em consideração informações biofísicas do nosso cérebro, muita coisa está sendo publicada agora, mas está sendo estudada há mais de 50 anos. Então, quem está estudando isso não é novidade. Agora, os resultados dos estudos são novidades para a sociedade. Então, o que é inovação? É uma ação que cria uma modificação comportamental nova. E daí, aonde a gente mistura isso, né? Eu acho que é a principal pergunta para todo mundo, né? É a neuroinovação, que a gente pode juntar os dois, inovação e neurociência, então, que é o campo, eu chamo de campo de processos biofísico-químicos cerebrais e corporais, através do processo de estudos de cunho científico e prático, para a gente dominar o processo de inovação, de criar algo ou modificar algo que permita melhorar a minha performance e, mais do que isso, modificar minha estrutura comportamental hoje. Porque o meu comportamento muda diariamente, mas tem coisas que mudam muito mais bruscamente. Isso é inovação. É quando ela te muda o comportamento. Demais, cara. E pegando esse gancho, se inovação não precisa ser essa. Acredito que a inovação ela carrega hoje em dia o estereótipo do disruptivo. Se não for disruptivo, não é inovação. Acho que a imagem, né, que está na cabeça das pessoas está um pouco relacionada a isso. E agora tu já está desmistificando isso, que inovação, cara, vai além. Vai além de usar alguma coisa, uma pequena forma como eu aplico, que gera um resultado diferente, como os resultados dos estudos, que tu comentou aqui. E como isso se conecta com, por exemplo, o mundo corporativo no dia a dia hoje, né? Me dá pra turma aqui, um insight aqui. Cara, inovação mais neurociência. O que que eu ganho quando eu coloco esses dois na mesma sala? Para quem está ouvindo aqui conseguir entender o verdadeiro valor disso. Bom, primeiro as pessoas têm que acreditar que isso pode mudar elas, né? Elas têm que entender esse conceito. Mas eu acho que a palavra de ganho não é bem o ganho, né? É o que modifica na vida dela. E essa modificação, essa mutação, esse acréscimo que faz com que ela tenha ganhos fenomenais, né? Então, um exemplo prático aqui para a gente falar de neuroinovação. Uma vez que a gente mapeia mapeamento comportamental do nosso time, então mapeamento comportamental, você tem vários tipos de mapeamento que o pessoal faz aí através da psicologia, através de coaching, né? Usando a roda da vida, usando o método DISC da psicologia, né? Eu tenho o meu mentor e eu fiz o DISC, fiz o método Birkman, né? Fiz alguns outros métodos também, respondendo como, né, alguém que está sendo mentorado. Isso só muda o fato quando eu pego essas informações e coloco em prática para modificar meu comportamento. O problema da inovação é que você muda uma coisa que as pessoas têm dificuldade, que é o hábito. Eu acho que eu não falei isso na sua aula, viu, Márcio? A inovação tem um grande conflito com o hábito. Por que com o hábito? Porque se eu estou fazendo a mesma coisa sempre, você que está vendo a gente ou está ouvindo a gente, está tendo o mesmo resultado. E não adianta criticar o mundo, as pessoas, porque é você que está tomando a decisão. Quando eu trabalho a neuroinovação, primeiro eu tenho que identificar o meu comportamento. A partir desse comportamento, eu tenho que criar ações novas com uso de técnicas, de metodologias, de produtos, de linha temporal, inclusive, de pessoas, para modificar o meu comportamento. E a partir disso que eu modifico o meu comportamento, daí sim eu tenho os ganhos, que eu falo que são ganhos alucinógenos, né? Porque você começa a ganhar exatamente isso, você começa a mudar, você começa a perceber assim, meu Deus, é muito rápido a mudança, né? As concepções, elas tá travando para mim só. A câmera tá dando uma pipocada aqui, a tua câmera. Ela tá Não, malucona.
Voltou. Viu, gente? Então, esse abstracismo aqui, nem sei se existe a palavra, é uma inovação, porque você parou pra prestar atenção, né? O bom do podcast, professor, o bom do podcast, cara, é que o podcast, cara, é uma linguagem não é formal, né? Então a gente pode inventar palavra aqui, cara, tá tudo certo. Também não sei se existe, mas tá. O abstracismo é ótimo. Ai, minha gente, vai ficar a hashtag abstracismo lá, quer ver? Virar um banner. Mas enfim, Cara, quando a gente muda o comportamento, o que eu fiz? Uma parte bem prática. O que eu fiz no meu time? Eles fizeram lá, foi uma menina lá, desenhar toda a psicologia, o coach, não sei o quê. Falei, beleza. Fez lá a roda da vida tradicional. Falei, beleza, legal, demais, participei. Obviamente, né? Você fala assim, o diretor não vai participar, fala que não, tem que participar, né? E eu participei lá, tudo certo. Falei, legal, tá, eu sei onde isso vai dar. Mas tudo certo. Contratando porque era uma questão motivacional e tal, foi bem legal. O pessoal amou. Mas não mudou nada. Porque o pessoal saiu dali, que legal, não sei o que, colocou a folhinha do lado, as coisas do lado e continuou fazendo as mesmas coisas. Eu falei, gente, no dia seguinte, gente, vamos fazer um negócio diferente. Pega lá a folhinha lá que fizeram, beleza. Agora vamos fazer diferente, vamos olhar essa folhinha e vamos fazer mais esse testezinho aqui. É um teste meu, obviamente, chamado de Neuroroda da Vida, onde eu uso neurociência, de fato, onde eu inovei a roda da vida com inovação, com neurociência. perfeito. É uma neuroinovação, né? Eu modifiquei a estrutura, então eu já digo para todo mundo, pesquisa numérica, esqueça. Usa emojis, usa um incremento ou um estímulo visual, auditivo, algum estímulo sensorial, para que esse estímulo sensorial seja identificado pela pessoa. Mas não número, porque número está muito batido, e número, para mim, média para passar é 7, média mais ou menos é 8. Pô, né, o Nine Club, né, tirar o 9 ali, pô, time dos 9, tá ótimo, tirar um 10, só aquele CDF que senta lá na frente, Caxias que estuda o dia inteiro, todos os dias, e não trabalha, né? Brincadeira à parte, se você tira 10 e que para quem, né? Você que tirou 10, né? Mas você trabalha também, mas tudo certo. Daí o que acontece? Fizemos esse testezinho lá, falei, gente, agora coloque do lado. O que você estava fazendo agora? Em relação a isso aqui. E peguei um tema, né, do trabalho. Em relação a como que você está fazendo isso? Escreva. Tá, e agora faz o seguinte, passa a folhinha pro lado. Claro que eu pedi para fazer folha separada, né? Para não expor as pessoas. Sim. Ele colocou, eu falei assim, pegou essa folhinha, tá vendo que a pessoa pensou ali? Não fala nada. Como você acha que devia fazer? Como que você acha que deveria ser feito? E eu escrevi na folha da outra pessoa. A pessoa escrever como tá fazendo, eu falei, eu acho que ela deveria fazer assim. Passa pro lado. O que você, entre primeiro como está fazendo e como deveria fazer, o que você pode melhorar? Eu já estou na terceira folha, a minha foi mais uma, e agora é a terceira folha que eu escrevo. Agora volta 3 casinhas, pega a sua folha e olha. E as pessoas, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é. E agora, vamos fazer o quê? Vamos criar um plano de ataque, um plano de ação. E criamos um plano de ação em cima de cada processo de como deveria ser feito, não o que eu estou fazendo, mas uma visão do outro, como deveria fazer feito, e como eu melhoro aquilo ainda mais. Na visão de terceiro. A partir disso, a pessoa faz um plano de ação em cima de opinião alheia, inclusive, se ela concordar. E isso mudou o comportamento, porque ela começou a olhar as pessoas diferentes, de maneira diferente. E a partir disso, a gente começou a criar produto diferente, porque uma estava pensando, aquela pessoa pensa assim, então vamos criar algo diferente. Então a gente começou a pensar não só no produto, mas no processo. E esse processo só existe porque eu miscigenei a informação, ou seja, peguei informações de diferentes fontes e juntei elas. Informações de diferentes fontes. Simples, mas é fatídico, as pessoas não pensam. O óbvio não é óbvio, né? Então, quando a gente fala de inovação, por que uma pessoa pensa numa coisa maravilhosa, tipo a Funnelweaver, que é a minha empresa, uma startup que eu estou investindo, de monitoramento de indicador digital, de marketing digital em tempo real. Ou seja, a pessoa cria o funil, em tempo real ela dá todos os indicadores de todas as plataformas. Não precisa entrar em plataforma para pegar relatório. Ela te dá em um lugar só, em tempo real. Então a pessoa clicou agora, entrou agora no nosso podcast, já aumentou um número para você na hora, na tua tela. Você não tá o gap. Já sabe onde está o gap. Você fala, nossa, Felipe, alucinante. Cara, não tem nada demais. Não é o indicador que as empresas têm no ERP? Lá no dashboard, na tela dela, o dia inteiro?
As grandes corporações, até as pequenas podem ter isso o dia inteiro. Eu só estou pegando de fontes diferentes de comunicação. Eu só estou fazendo diferente para uma área. Mas para as outras áreas já existe. Obviamente que eu estou adaptando. Então, eu estou inovando. Cara, eu te escuto aqui e eu pego os clássicos, né, que fala da inovação. Quando fala de inovação, acho que alguns nomes são meio icônicos. Algumas pessoas amam, outras pessoas odeiam. Mas eu acho que o Steve Jobs é um nome muito associado a isso, né, a inovação. E quando ele lançou o famoso, né, iPhone, já existia telefone celular, já existia câmera digital, já existia tela touchscreen. Broadcast. Que ele fala broadcast. Ninguém... Hã? Nem sabia o que é. Nem sabia, né? O que era. Broadcast Network. Daí a galera, uau! E tipo, super recomendo todo mundo olhar o lançamento do primeiro iPhone. Todo mundo, né? iPhone, phone. Uau! Né? Os quadradinhos girando, né? A rodinha girando, né? Isso. iPhone, iPod, Broadcast Network, todo mundo. É In tipo... what device? E aí fica girando, ele fica girando repetido umas 3, 4 vezes, né, até. iPhone, todo mundo, uau! Cara, a galera entra na surreal. Quando eu falo que inovação, e é o que ele fez para mudar comportamento, não só o Graham Bell, que o Graham Bell inventou o telefone, mas tem um italiano que também tem a patente junto. Eu não lembro o nome agora. Mas o que acontece? O Graham Bell que inventou o telefone, né? Eu acho que foi, cara. Igual você tá falando aqui, eu vou botar no Google. Enfim. Que é bom no podcast, né? Te dá risada e se diverte. Mas o que acontece? Foi inventar o telefone, mas reinventar algo que já está consolidado. E aí, como é que você reinventa algo que é tão consolidado no mundo? É muito difícil, né? Então, o que acontece? Graham Bell e Antonio Meucci. Eu acho que é assim que fala, é um italiano, tá? É isso aí, Antonio Meucci. Como você reinventa isso? Você modificando a tua estrutura. Ele não mudou nada. A única coisa que ele fez em vez de ter o teclado Query lá, que ficava digitando, pô, eu não tenho mais meus telefones antigos aqui, que até joguei fora, devia ter guardado, né? Eu tinha os iPhones iniciais, devia ter guardado. Agora eu tenho 3 aqui só, diferentes. Devia ter guardado o resto, que eu não dei bola, né? Agora devia ter uma coleção agora. Mas o que acontece? Ele simplesmente pegou algo que as pessoas queriam, na verdade, o que elas necessariamente já utilizavam os dedos para digitar, e cansa o dedo, porque você tinha que apertar a tecla. Se você pudesse só encostar. O touch já existia. Em outras modalidades, em outros cenários, em outros aspectos tecnológicos, o touch já existia. Broadcast Network nada mais é que de conexão com a internet e troca de dados, né? E daí o iPod, bom, o iPod já existia, né? Tocador de MP3, que também foi um revolucionador de tudo, né? Aí tinha os MP3, MP4 e falava, uau, veio o iPod destruiu tudo. Simplesmente ele colocou tudo num device só, num aparelho só, né? E a partir do momento que entrou no aparelho, o cara falou, uau, eu tô fazendo o quê? Inovação. Então, mais uma lição de inovação em neurociência. Dá muito certo inovação em neurociência quando eu crio para as pessoas uma oportunidade de ela ter conexões com mais de um elemento de necessidade dela e faz com que ela use menos energia. O que é energia? Gaste menos tempo, use menos energia mesmo de esforço cognitivo. Hoje está tudo muito fácil. Como que a gente vai reinventar tudo isso? Essa é a grande questão, né? O que nós estamos reinventando? Então, nós estamos reinventando todo dia um monte de coisa, mas coisas que vão marcar as gerações pela eternidade, ecoar na eternidade, ou você muda a vida da pessoa, que é o que a gente está fazendo aqui, o que você faz, Márcio, com o nosso podcast aqui, maravilhoso, você muda a vida das pessoas, isso ecoa na eternidade, ou criando um produto que as pessoas não vão esquecer. Uns criam produto, outros criam histórias. Você está criando história, os outros estão criando produtos. Então, o nosso amigo Apple maníaco lá, Steve Jobs, criou uma coisa maravilhosa. Mas quando a gente está falando de neuroinovação,
ou de inovação, eu falaria de Gregory Berns. Né, eu acho que é o cara mais conhecido hoje da neuroinovação, né, no mundo. E ele fala que a inovação, e é por isso que dá tudo muito certo quando a gente fala de Steve Jobs, ele fala de, vamos lá, Elon Musk, falam de Bill Gates. Bill Gates também, o que o Bill Gates criou? Gente, sistema operacional, né, e toda a tecnologia por trás, e tudo, o cara criou uma máquina. Felipe, ele comprou uma parte da configuração, não interessa, ele foi visionário, ele pegou algo que não era nada de papel, né? Transformou uma coisa maravilhosa. E o Gregor Berns, eu gosto dele bastante, porque ele fala basicamente 3 coisas, então fica a dica pra galera aí. 3 coisas basicamente para se tornar um neuroinovador ou inovador de valor, né? Primeira coisa, nós temos que ter a percepção das coisas ao nosso redor, né? Então, o que está acontecendo no nosso mundo, a gente não para mais, né? A gente tem que parar e olhar. O que as pessoas querem? É isso que o Steve Jobs fazia, parava no mundo dele. No mundo, eu falo num fantástico mundo de Beckman, né? Ficava Eu gostava. Eu também gostava. Só os fortes saberão, não é? Se você não sabe, Beckman, procure na internet e o Google te fala. E daí o que acontece? Quando a gente percebe o mundo ao redor, começa a perceber as fragilidades das pessoas. E a fragilidade das pessoas vem ao encontro do controle de algo que as pessoas não querem falar que tem, mas tem muito, que é o medo. Que são as emoções vinculadas ao processo, à interação social. Então, se eu colocar lá na empresa hoje uma tecnologia e eu falar que eu não sei, eu não posso falar que eu não sei. Eu sou o cara que mais entende tecnologia na empresa, no grupo, né? Eu sou um fanático por tecnologia. Eu falar que eu não sei, como o Felipe não sabe tecnologia, né? Ajuda a programar até, não é a minha vibe, não vendo meu serviço por programação. Contrato programadores, mas eu não programo para viver. Mas assim, como é que o Felipe não sabe isso, né? Então, é o medo de se expor, é o medo de não saber, e depois, obviamente, ter a inteligência social, colocar isso na sociedade de tal forma que eu possa unir as necessidades, o controle do medo e, obviamente, a exposição, ou seja, como eu vou diluir o processo de comunicação para que as pessoas entendam aquilo. Então, isso é inteligência social, fazer com que ela use e seja entendível. Tem que ser fácil para usar. Então, uma vez que Demais, cara. fácil para usar, tem que ir para frente. Cara, vários ganchos aqui, cara, né? Já tem. Eu tenho certeza que tem gente que já tá pensando, vou ter que escutar 2 vezes aqui para pegar tudo que tá sendo falado aqui, porque tem bastante conhecimento aqui. Cara, peguei. Manda pergunta pro Marcos, depois a gente faz outro podcast só respondendo as perguntas. Boa, bem demais. Gurizada, e um outro ponto, né? Se você tem perguntas, coloque nos comentários aqui, se for pelo YouTube. E se for pelo Spotify, tem um espacinho lá que você pode deixar uma pergunta também. Então, no Spotify mesmo, você pode. Vai ter uma pergunta lá, o que você achou do podcast? Respondendo essa pergunta, você pode perguntar de volta para nós algo que ficou de dúvida, que a gente busca um segundo encontro aqui com o professor aqui. E vários ganchos aqui, cara. Um deles me chamou a atenção aqui, que eu acho que tem muito a ver com a neurociência, que tu falaste sobre a não pesquisa numérica, né? Porque a gente sabe sobre... a gente que já andou um pouco por esse mundo de pesquisa, sabe que o quanto a gente está sujeito a vieses para dizer numa escala de 1 a 7 qualquer coisa, né? A nossa capacidade de raciocínio, a nossa confiabilidade de raciocínio para dizer algo de 1 a 7. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, para tentar contextualizar aqui. Tu usou ali, já falou um pouco, mas eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, para tentar elucidar para a turma aqui, por que a gente deve usar um emoji? Por que a gente, ao invés de perguntar de 1 a 7, talvez não seja mais interessante fazer perguntas que envolvam dilemas, por exemplo? Eu acho uma régua aqui. Não tem uma régua fácil aqui. Poxa vida. Vou desprevenido, hein, Márcio? Olha aqui, ó. A minha régua. Deixa eu ver aqui se vai pegar o foco aqui. Maravilha, tá aí, ó. Tem. Uma reguinha bem que não dá pra ver direito. Tem até uma régua aí. Guardei o foco aí, ó. Gente, tá olhando? Pra mim tá do lado esquerdo pro direito. 0 pro esquerdo, 12 pro direito. Então, toda vez que a gente olha uma medida de numérica, a gente sabe que pra esquerda é pouquinho e pra direita é muito. No caso do Márcio lá,
a mão direita dele tá 0 e a mão esquerda tá 12. Desculpa, gente. Mas o que importa é a escala que a gente vê, não que ele mostra, né? Então, sempre a escala, se você pensar... Valeu, Márcio. Se você pensar, cronologicamente falando, sempre a esquerda é o número menor e para a direita o número maior. Então, quando a gente faz essa escala, as pessoas vêm com base na história dela, na memória dela, de tudo que ela passou na vida. Tirou um 7 na escola, um 6 na escola. Tudo é uma média, tudo tem um mínimo, um valor mínimo. Então, nós, seres humanos, temos a mania ou a necessidade biológica de estigmatizar algo, ou denominar algo, colocar número em algo. Então, quando a gente faz isso, a gente coloca... Oi? Bandeirinhas, como se fossem adesivos, né? Bandeirinhas, exatamente. A gente tem essa necessidade absurda de elencar tudo e deixar como se fosse um plano cartesiano, ou deixar tudo no padrão, uma padronização. O cérebro, ele busca padrões por natureza. E o número é um padrão muito fácil, mais entendível possível para o cérebro. Por isso que deu certo os números. Se não desse certo, lá no começo não tinha continuado. Então o número fica muito fácil, muito factível as pessoas utilizarem. Então, a partir disso, com a experiência que ela tem, ela joga esses números com base na expertise dela, na história dela. Então, um 7 no geral, beleza, passou por média. Se eu tirar 7 numa avaliação de aula de pós-graduação, de MBA para os executivos, 7, 7 tá bom. Tá péssimo. Se eu tirei um 8, uau, não, horrível. Minhas notas normalmente é 9.9 ou 10. Né? Esse dia eu tirei 9.8, mas já até entendi por quê. Mas foi a primeira vez que eu tirei 9.8. Eu normalmente 9.9 e 10. Mas por que isso, em média geral? A gente busca a média, busca saber o número que tem, prevaleça essa referência. Só que isso faz com que a gente tenha maior oportunidade de defesa, né? Deixa eu perguntar para a galera aqui que está vendo e ouvindo a gente. Se eu falar para você quanto você gostaria de ganhar em dinheiro para que você passasse um ano longe da sua família sem falar com ela. Me diga um número. Me diga um número. Qualquer número. Não importa. Dinheiro não é problema. Se precisar todo o dinheiro do mundo, eu pego todo o dinheiro do mundo. Me dá um número. Tem alguém que vai dar um número. 1 bilhão. 1 bilhão por um ano tá de boa, né? Já fico tanto tempo, né? Sem falar também, de 6 meses, 1 ano sem falar. Se eu ganhar para isso, tá tudo certo, né? Então a gente tem mania de colocar assim, porque o nosso cérebro está pairando um raciocínio, está vislumbrando um raciocínio, uma imagem, para que as pessoas possam aceitar você. As pessoas podem dizer, uau, beleza, tem um padrão, todo mundo entende o que está falando. Só que não quer dizer que seja verdade. Às vezes, a maioria das vezes é uma autodefesa, uma autopreservação. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar esse intuito racional e pegar a pessoa no aspecto emocional, né? Nos vislumbres do que inconscientemente ela responderia. E para isso eu uso emoji, porque o emoji não tem número, não tem nada. Simplesmente o emoji é uma carinha onde eu me identifico. É caricato, né? Então, para as pessoas entenderem aqui, vai ser a primeira vez que eu vou abrir isso, Márcio. Olha, gente, primeira vez. Foi boa, então. A pergunta foi boa. Excelente pergunta. No meu mestrado, eu cheguei à conclusão que, utilizando técnicas, equipamentos de neurociência para medir comportamento humano e usar pesquisas com emojis, sabe qual a assertividade ou, né, a equiparação uma da outra? Se você usar emojis, eu te garanto que você acerta 77,27% das respostas. Por quê? Porque eu fiz uma parte do meu mestrado, uma parte dos dados que eu tenho, e com isso eu cheguei nesse número de 77,27%, né? De equiparação entre a pesquisa com equipamentos de neurociência e pesquisa com emojis, né? Ou com caricaturas, mas não usando números. Tem técnica para isso, obviamente, tem técnicas de pesquisa para isso, mas 77,27% é o grau de acuracidade.
Nunca falei isso abertamente, é a primeira vez. Primeira vez mesmo. Incrível essa informação, cara. Obrigado por estar dividindo com toda a turma aqui. E, segundo lugar, incrível essa informação. Talvez o pessoal que esteja assistindo esse episódio aqui como sendo o primeiro, e talvez não tenha tanto contato com esse mundo, não vai conseguir entender a grandiosidade disso. Mas a grande sacada é que quando a gente faz pesquisas e a gente depende das respostas expressas das pessoas, ou seja, da pessoa dizer o que ela está pensando, dizer o que ela está sentindo, dizer o que ela acredita, muitas vezes a gente tem falha nesse processo. Mas por que a gente tem falha? Porque por diversos fatores. Você vai perguntar alguma coisa para a pessoa e ela vai. Você gostaria de comprar esse produto? E ela diz que gostaria de comprar aquele produto, mas na verdade ela não quer comprar, ela só está dizendo para não te magoar, porque tem uma série de implicações sociais naquele momento. Ela prefere dizer que vai comprar do que ter que te explicar depois por que ela não quer comprar. Então, às vezes, a gente nesse processo. Pode falar. Pode terminar. Não, é a conformidade social de, às vezes, a gente ter essa situação de que, cara, o fato é, a gente, muitas vezes, em pesquisas, incluindo pesquisas que envolvem ciência, a gente tem erros nas respostas. A gente tem o interno da pessoa não conversando com aquilo que ela está dizendo. E por isso que a neurociência é tão, vamos dizer assim, implacável. Porque a gente está medindo o que está acontecendo lá dentro. A pessoa, você está medindo aqui uma atividade cerebral, enquanto está fazendo uma pergunta, enquanto está mostrando um vídeo, e aí você pergunta para a pessoa, você sentiu medo? E aí ela diz, não senti. Mas quando a gente vai ver a atividade cerebral, uma partezinha do cérebro lá que não vem ao caso aqui agora, que é uma manifestação do medo, foi ativada. E aí a gente consegue entender por que a neurociência é tão grandiosa assim nas suas descobertas. Porque a gente consegue extrair informações que a gente não tinha antes, porque a gente só dependia da resposta da pessoa. E o que o professor está nos dizendo aqui, para fechar o porquê é tão incrível essa informação, é que do trabalho de mestrado dele, ele encontrou através de um método, obviamente, que ele tem, né? 77,27% de assertividade, da mesma forma como utilizar um equipamento neuro para fazer essa medição, que o emoji, de uma forma inteligente, sábia e assertiva através desse método, consegue extrair. Cara, isso é absurdo, é incrível isso. Você quer a máxima aqui para quem está nos ouvindo e ouvindo? E é para dar risada mesmo, tá, pessoal? Bom, você chega numa loja, ó, vamos falar de venda, loja, varejão, ok? Dentro do grupo empresarial lá no inglês faz parte de um grupo empresarial, na verdade. E a gente tem varejo, tem rede de salão de beleza, e-commerce de cosméticos, tem uma trade na China. Gente, é muito negócio. Mas o máximo você chega na loja de varejo, seja tênis, seja comprar chimarrão, né, que tu tá tomando, seja para comprar post-it para colar na parede, adereço na parede, né, seja onde for, lojinha de varejo. Você chega lá, vem o vendedor. Olá, posso te ajudar? E o que é a resposta padrão? Obrigado, só tá dando uma olhadinha. Mentira! Ó, deixa eu jogar na tela aqui, ó. Mentira! Você não olha, mentiroso, mentirosa! Tá, nariz está crescendo, Pinóquio. É mais fácil falar assim, não precisa ajudar não. Eu tô vendo se isso aqui realmente vale o valor que eu quero pagar, porque às vezes eu não tenho tanto dinheiro aqui, tá? E às vezes na loja do lado tá mais barato. Só vim dar uma olhada mesmo para comparar o preço, para saber, será que aqui eu vou ter um ganho ou não? Será que você vai me dar um desconto? E outra, eu preciso pagar a prazo com desconto ainda. Porque meu fluxo de caixa em casa, meu cartão de crédito não tá passando. E se o meu marido ou minha esposa souber, eles me matam. E daí? Você vai fazer o preço mais barato? Porque hoje eu tô pobre. E gente, é muito mais fácil dizer dar olhadinha, né? Olhadinha. Você viu a intensidade que é com quantas coisas de falar rápido que passam na nossa cabeça? É isso. A gente busca o que é a melhor forma e mais pragmática de autopreservação. A pessoa vai fazer isso na pesquisa. Se colocar uma pergunta, quantas vezes você olhou para outra pessoa enquanto estava com seu cônjuge do lado? Nenhuma. Mentira. Né? Porque você olha, né? A minha esposa fala, nossa, olha que mulher bonita, tá olhando? Eu falei, não, mano, tá olhando. Olha o que é, né? Eu falei, tá olhando o cara bonito, né? Eu não sei que eu tava olhando, gente. O que vamos fazer? Às vezes chama atenção mesmo, às vezes não chama.
Às vezes a gente olha por a precaução, por atenção, por cuidado. Mas daí você fala, quantas vezes você olhou? Você fala, eu nunca. Mentira, você sempre olhou. Né? As pessoas olham, a gente pode se policiar para não olhar, né? Mas a gente acaba olhando, de vez em quando olha, não sei o quê. Né? Quanto mais se policia, menos você olha, chega um ponto que você já não liga mais. Mas é uma perguntinha sarcástica. Well. Cara, e isso tudo, cara, é demais porque a gente começa a entender que existe muito conteúdo dentro da ciência, muito bom que a gente pode extrair de aprendizado, mas a gente também tem que tomar esse cuidado de não confiar cegamente só porque foi publicado em um artigo, a gente seguir e dizer o amém. Porque talvez o resultado desse estudo foi utilizado as pessoas responderam uma escala de 1 a 7 sobre determinado assunto. E aí tirou-se essa conclusão. Bom, mas quem disse que essa pessoa tem condições cognitivas de se isolar emocionalmente? A gente sabe que não, mas para conseguir responder assertivamente, para ter essa resposta que gerou essa descoberta desse estudo que foi publicado. Então, pegando esse gancho, cara, eu quero te perguntar aqui sobre 2 estudos, tá? O primeiro estudo que eu quero te ouvir falar aqui é sobre um estudo que tu acha que as pessoas precisam saber que existiu. Cara, as pessoas não podem morrer sem saber que fizeram esse estudo. Tá, fora os estudos que a gente vê aqui, né? Eu sou um fã do Richard Taylor, então, prêmio Nobel de Economia, né? Com esse comportamental. Fora esses estudos, tem um que até eu estava relendo esses dias aí, que ele é a robustez da previsão da capacidade criativa e individual na conectividade funcional do cérebro, tá? Deu uma bugada. Conectividade funcional. Nome clássico de artigo. Nome clássico de artigo, tá, gente? Então, esse é um artigo bem bacana. Toda vez que a gente vai falar de neuroinovação, não tem como falar de inovação se não falar de interação com o ambiente. Interação no ambiente cria criatividade. Então, quando a gente fala de inovação, está muito ligada à criatividade também. Uma coisa é diferente da outra, mas elas andam e caminham de mãos dadas, igual casamento, né? Casamento no começo, pelo menos, anda de mãos dadas, né, minha gente? Depois anda, mas você da frente, eu vou aqui, não quer ir, eu vou sozinho, é isso aí. Não, quando vem o filho, é o filho do colo, né? Nem me falha, o filho sempre vai virar prioridade. Um casamento não tem jeito, né? Então, assim, eu gosto nesse estudo muito, porque ele fala muito sobre a criatividade e como que as pessoas individualmente elas podem criar essa capacidade de interação de diferentes percepções e diferentes estímulos, né? Então, a partir disso, a gente começa a ver que as habilidades de criatividade e interação com o meio, ele tem a ver com o aspecto tecnológico, com o aspecto cultural, mas basicamente com o aspecto socioeconômico, social, mais emocional e, mais ainda, situacional. E quando eu quero falar situacional, aqui eu quero falar o momento de vida dessa pessoa, eu quero falar aonde ela está, geografia. Né? A geografia importa muito. Então, toda vez que a gente fala de estudos assim, tem que levar em consideração esses aspectos, né? Principalmente não só geográfico, mas emocional, psicológico, social, cultural, porque isso muda a percepção do que é inovação, do que é mudar e o que as pessoas se comportam de maneira diferente. Esse é um estudo que eu basicamente gosto, e é um estudo basicamente de um lugar que não passei na prova do doutorado, mas fui convidado a fazer a prova do doutorado lá. Claro que eu não estudei, não me dediquei para isso, né? Eu acho que poucos no mundo entram para isso, que é a Harvard Business School, nos Estados Unidos. E não me dediquei, então, obviamente, quem não se dedica não consegue, né? Competindo com o mundo inteiro, era que os professores que me convidaram para fazer a prova tinham interesse na continuidade dos estudos. Então, eu tinha que me dedicar, eu não tinha tempo, eu trabalho, eu estudo, eu tenho que fazer as duas coisas, tenho que fazer o que paga a conta mais e estudar também, mas não consigo estudar tão a fundo. Mas assim, da Harvard Business School, né, do Gregory Bern, são coisas que eu gosto bastante. São áreas, é uma instituição que é séria e um autor que é sério, né? A gente tem no Brasil, por exemplo, né, a gente tem no Brasil, tem um livro
Deixa eu ver se ahn, eu lembro do livro. Não sei se eu acho que a pedir tá na minha frente aqui, mas é um livro de neuroinovação. Você lembra o livro de neuroinovação? Cabeça, Cara, de cabeça, assim, eu não lembro, mas é clássico do Jesus Cristo, podcast é isso mesmo, a gente esquece, vai pra frente, vai pra trás. é isso aí, cara. Esse é o massa do podcast, né, cara? É um bate-papo aqui, a gente tá conversando com a turma que tá assistindo aqui juntos. E o pior de tudo é que ele vai matar, porque eu falo com ele direto, né? Ai, Jesus, doutor Felipe e o meu amigo doutor José Chavaglia Neto. Meu Deus, como eu pude esquecer o nome do Chavaglia? Meu Deus, se ele ver esse podcast, ele vai me matar. Mas é que é muito nome, jeito pra lembrar. Né? E tem um outro estudo, na verdade não é bem estudo, né? Ele é basicamente um livro, né? Tem lá minhas considerações em cima, Diffusion of Innovations, né? De Everett Rogers. Fala sobre as inovações, os processos difusos de inovação, e eu acho legal para dar um norte, pelo menos, né? Daí você tem que Ah, legal. tem que buscar a informação nos primeiros pontos. Não tem jeito, É, não é tem muito isso, a gente percebe quando a gente vai estudando mais a fundo esse assunto da neuro, né, que a gente consegue fazer um filtro de muitos livros, né? Por exemplo, um mito que a gente tem até hoje que é desmistificado já, essa questão, o lado direito é emocional, o lado esquerdo é racional, até hoje a gente gasta tempo em aula tendo que explicar que não. Só que, por exemplo, Mas existe um paralelismo, né, Márcio? Um paralelismo onde áreas estão mais concentradas em um hemisfério do que o outro, mas não quer dizer que a gente usa 100%, Exatamente, né? Agora exatamente. a gente só não usa energia 100% para o cérebro, mas o cérebro ele tem que ativar, porque senão se a gente desligar, morre, né? Exatamente, né? E a gente sabe essa questão essa frenologia, né, vamos dizer assim, de que, né, específica, e o próprio Daniel Pink, cara, que é um cara que eu considero genial lá no Motivação 3.0, e até em muitas palestras dele, ele fala, essa pessoa é mais lado esquerdo do cérebro, essa pessoa é lado mais direito, né, criando um estereótipo que muitas vezes acaba confundindo muitas vezes essa questão do próprio conhecimento. E quando a gente vai estudando a neuro, a gente consegue fazer esses estudos e conseguindo fazer os próprios filtros dentro de coisas que às vezes que a gente não percebe que não casam, né? E, cara, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui pra gente já indo pro encerramento aqui. Um estudo, talvez, tem algum estudo que tu tem birra, assim, não gosta, né? Tipo, aqueles estudos... tá aí, né? Porque se você do lado direito é mais racional, do lado esquerdo é mais criativo, então você inova mais, gente. Isso foi verdade muitos anos atrás, porque a gente não tinha informação, a gente não tinha a destreza de capacidade de ter equipamentos que possam conduzir por ressonância magnética funcional, por eletroencefalograma, por variações galvânicas, o que você quiser medir no seu corpo, por exemplo. A gente não tinha tão adensado. Agora que a gente tem, algumas coisas vão caindo por terra e vão se substituindo, ou seja, vão inovando, vão se transformando e mudando as concepções. Então, por birra, eu pegaria esse. Isso é o que nem você falou, né, Márcio? Nós que estamos não só na frente de empresas, mas também na frente de pessoas, né? Eu não só leciono em MBA para executivos, né? O MBA de Neurobusiness da Infinity, o mestrado lá também, mas eu que estou em treinamentos em company, treinamentos para executivos, inclusive tem uma imersão que a gente vai fazer agora só para executivos a nível nacional, para o mercado gráfico específica. Ainda tem que desmistificar algo que já está desmistificado, né? Então, não é que a gente tem birra, né, Márcio? É uma coisa que é tão batida que quando a gente tem que falar, pô, gente, eu vou falar muito simplista, porque se tiver que explicar tudo, eu vou matar esse negócio, eu vou dar um tiro em quem, né, em quem continua
replicando isso. Mas, brincadeira, gente. Brincadeira, não atiro ninguém, eu sou da paz. Nem água tem na minha casa. Esse é vir falar lá, outro professor vai dar tiro, não. Então, gente, eu acho que essa é o estudo que a gente tem que, obviamente, importante conhecer, mas não replicar, porque ele já não é mais verdade. Exatamente, né, cara? E eu acho que é interessante sempre falar sobre esse. Eu gosto muito dessas duas perguntas, porque seriam aproximações do grande público de algum estudo específico que chama a atenção de alguém da área, no caso, um professor que tá aqui sentado dedicando tempo para a turma aqui que está ouvindo, e um estudo que, galera, vamos tomar um pouquinho cuidado, né? A gente está pregando, sim, que a gente fale sobre ciência, que a gente coloque a ciência não só no mundo dos negócios, mas no mundo da nossa vida, de uma forma geral, que a gente coloque esse tempero na nossa vida, mas muito cuidado para não ir cegamente no cientificamente validado, né? O que foi cientificamente validado 10 anos atrás, talvez não seja hoje. E é por isso que é tão importante o famoso long life learning, né? O aprendizado contínuo para toda a vida, porque a gente tem que estar se atualizando, porque a ciência se atualiza, né? De uma forma ainda devagar, perto do que a gente está acostumado, né? Mas ainda assim ela se atualiza, né? Não é tão rápido quanto um aplicativo que a gente troca do dia para a noite, a gente troca ali, mas exatamente. Cara, quero ir pro encerramento. Pode falar. Desculpa. Tem um outro aqui que é How Creativity Works in the Brain, né? Como o trabalho da criatividade no seu cérebro, né? Ele é eu posso dizer que é um mini livro, alguma coisa assim, uma publicação. Também ia ser interessante. Eu lembrei dele, até fui pesquisar aqui no computador, se ele estava na minha máquina ainda ou não, e ele está aqui. E é bem interessante ele, eu acho bacana também, fala sobre criatividade e inovação, e daí a gente vai estudar o cérebro, como isso se relaciona com o cérebro e as ativações cerebrais, né? Professor, eu quero te fazer um convite, não sei se tem como, tá? Eu sei que alguns artigos são pagos, né? E a gente não pode dividir o artigo que a gente pagou. Mas uma coisa que eu sempre tento fazer aqui no podcast é quando algum artigo é citado, colocar na descrição do vídeo a referência bibliográfica, para ser um podcast com referência, né? Se for possível colocar a referência, eu sei que tu falou aqui, How Creative Works at Brain, eu anotei, o outro também da interação com o ambiente lá. Se a gente puder colocar, pelo menos o título dos arquivos para a referência bibliográfica, as referências que a gente coloca para ser um podcast com referência. Não ser, da onde que o professor tirou isso? Não, tá aqui, ó, tá aqui a referência, a gente tá falando. Aquele do 77 por 27%, gente, não tem como, essa é a minha defesa. Não, esse aí foi entendido. Esse daqui é 7 chaves, esse daqui foi, é o meu santo grau aqui, né? Mas o restante eu envio sim, não tem problema. Eu tenho os artigos aqui, posso compartilhar se quiser também, bem tranquilo. O que eu peguei aqui é público, né? Por mais que tenha algumas coisas que a gente paga para ter, mas né, os que estão pagos não se tem, né? Porque é um volume gigantesco. Então, se eu tiver que pegar todas as fontes que eu pesquisei até hoje, eu contei 139 artigos. Eita, nós. Então, eu acho que quem está nos assistindo e nos ouvindo sabe que cada artigo científico não é 5 páginas, né? Então, os artigos pequenos são 18 páginas, os artigos normais, 25 páginas, 30 páginas, 33 páginas, né? De conteúdo denso. Então, só que muitos deles são em inglês, tá, gente? Tem que pega lá, coloca traduzir no browser e ó, fica pronto, igual. Dá para entender. Tá tudo certo. O que importa. É o que importa. Professor, eu tô vendo que o nosso horário tá se encerrando aqui e eu quero te agradecer. Mas antes disso, o que eu tô vendo aqui, o horário tá se encerrando aqui. Eu queria te fazer duas perguntinhas aqui pra gente ir pra esse finalmente aqui. Primeira delas, vamos lá. Se tu pudesse ajudar o pessoal a estudar, qual seria o insight que tu daria? Né? Estudos dizem, estudos tem a ver com estudar, né? Consumir, né, conteúdo científico ou conteúdo de alguma outra fonte e estudar. A gente está falando aqui com a ciência, né? Um dos slogans do podcast é com a voz da ciência. Então, o que tu pode dar de dica? Né? Como tu faz para estudar? Tu quer aprender um assunto, como é que tu faz? Essa é a primeira pergunta que eu queria
para ir para o encerramento. Então, a primeira coisa que você faria é prepare-se para a imersão, o que diz os estudos, né? O Márcio está em imersão com a gente. É a primeira coisa, né, Márcio? Boa. Vem para o Neurobiz, vem fazer uma pós-graduação junto, enfim, para estudar de fato. O que eu faço? Para quem está começando, busca autores que são renomados na área, pessoas de referência, né? Pessoas sérias, que fazem pesquisa, não ficam só replicando o que os outros falam, que estudam, que leem, né? E busca essas informações. Eu até posso passar, eu vou passar aqui para ter na descrição do nosso podcast algumas referências de livros em várias temáticas diferentes, daí tem que começar a conectar isso e os artigos científicos. Começa por aí. Mas para você começar na neuroinovação, primeiro começa a entender inovação e comportamento humano, como as pessoas agem e vivem, interagem socialmente, biologicamente falando. Então, isso a gente ia falar de economia comportamental. A partir de entender isso, você entende processos de inovação através do cérebro. Daí sim, neuroinovação. Eu até falar de marketing, neuromarketing, neurovendas, todos têm suas especificidades, né? E todos aqueles que te entregam algo, né? A neuroinovação, como é que você consegue... Tá me escutando? Oi? Opa, caiu e voltou. Agora eu tô te escutando. Maravilha. A neuroinovação, normalmente, ela não te entrega de mão beijada, de imediato, um processo de algo tangível, né? Uhum. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Que tem que ser tangível para as pessoas. Perfeito. E professor, pegando o gancho aqui do estudo, e como tu faz para estudar? Como Alguma coisa para mostrar a primeira coisa que poderia, mas... Ó, esse aqui, ó. David Eagleman, eu gosto bastante desse daqui. Como o cérebro cria, o poder da criatividade humana para transformar o mundo. David Eagleman e Anthony Brandt. Né? Esse daqui que deu origem ao documentário, né? Como o cérebro cria, lá no Netflix. Legal, boa. Bem legal, eu gostei desse livro. Tem vários insights, várias coisas importantes aqui, inclusive, que a gente estuda na neurociência e de fato, interessantíssimo. Super interessante. Falta tentando achar ele aqui. Isso é um vídeo bacana. Professor, cara, demais, cara. Quero te agradecer por todo o tempo aqui. Com toda certeza a gente ia ter muito... É um assunto que não acaba, né? Lembra o filme História Sem Fim, né? Tem uma galera que sabe do que a gente tá falando, tem outra que não sabe do que a gente tá falando do Falcon, né? O personagem do História Sem Fim, né? Quando a gente fala aqui de estudos, dizem aqui sobre inovação, neurociência. E, cara, eu quero, assim, antes de ir para a última pergunta que eu faço aqui, que eu peço ajuda para completar os meus post-its na parede aqui, já que estão selecionados já aqui para te pedir uma frase, eu queria que tu dividisse com a turma aqui como é que o pessoal faz para te encontrar, né? Cara, talvez quem está assistindo aqui o podcast já é uma turma aqui que me acompanha, ou que acompanha o podcast Estudos Dizem. Como é que o pessoal faz para entrar em contato com o Felipe Nasser? Gostei, eu quero contratar, eu quero levar para minha empresa, eu quero saber mais sobre essa inovação aqui, sobre essa tal neuroroda da vida, como é que eu faço isso? O cara já fez a roda da vida, não funcionou, ele quer fazer a neuroroda da vida para funcionar, como é que ele faz para entrar em contato contigo, para ter acesso, ou seja, para contratar, ou para ter acesso ao conteúdo que às vezes tu compartilha nas redes sociais? Claro. Bom, primeiramente tem o meu site, de Felipe Nasser, com 2 S.com.br, ou se colocar felipenasser.com.br, também dá certo, né? Já tive que andar Fazer os ajustes. Fazer uns ajustes para poder ter os dois, né? Você pode me achar no LinkedIn, Felipe, só colocar Felipe Nasser lá, vão me achar no LinkedIn, né? Bem fácil, tá lá, Felipe-Nasser, mas colocar Felipe Nasser, você consegue me achar. E no Instagram, de Felipe Nasser, com 2 S, Costa, que é meu último sobrenome, pouca gente sabe. E me acha no Instagram lá. Mas no site Fatídico tem todas as minhas informações lá. E qualquer coisa, se você não achar em lugar nenhum, gente, pergunta pro Márcio, que o Márcio tem meu contato.
ok? Isso aí. Uma Honra. parceria incrível aqui. Então, ali você consegue me contato bem rápido. Eu estou colocando trabalho para você, mas entra no site, consegue por ali. E estamos aqui não é só para vender serviço, né? Ou para ganhar dinheiro. Estamos aqui, o objetivo central, quando você entra na neurociência, né, comportamental, olhando o mundo, a gente parte do pressuposto que a gente vai transformar vidas, né? Então, hoje eu só pego projetos, só faço projetos se eu sei que vai transformar vidas. Esse ano eu tive a felicidade de recusar 2 projetos que não transformariam vidas. Então, eu escolho os projetos por transformar vidas. Eu transformo a empresa, transformo pessoas. Quando isso acontece, o resultado acontece. Se for só para ter o Felipe lá dentro, até falo assim, óbvio, eu vou dar meu preço e você fala, uau, vai ser uau mesmo. Mas se é para transformar vidas, é um projeto, é uma missão de vida. Então, eu acho que todos estamos aqui com uma missão. Essa é uma das minhas missões. Então, eu tenho que fazer prevalecer isso no meu chamado. Então, é isso. Olha aqui, ó. Quer ver? Eu não sei muito, eu sou meio ruim, Tá aí, tá? tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Já botei ali o F E aí, Nasser ali. é isso aí, né? Cara, e pra encerrar então, cara, vamos lá. Me ajuda aqui, cara. Não me deixa sozinho nessa missão de colocar post-it por todas as paredes do mundo, né? Me ajuda aqui com uma frase pra gente colocar mais um aí nessa parede. Uma frase e por quê? Meu Deus! Uma frase e o porquê da frase. Exatamente, eu queria que tu desse uma frase e falasse sobre ela. Por que que tu escolheu essa frase? O que que essa frase fala? O que que tá escrito nela que não tá escrito, né? Enfim, eu tenho que escrever junto as frases, senão eu me perco. Colocaria inovação. Você vai escrever ela? Tô Não. escrevendo aqui. Inovação é muito mais do que produto. Inovação é falar, agir e transformar pessoas. E elas é que mudarão os produtos, Fantástico. né? Por que isso? Porque todo mundo fala de inovação, que inovação é o produto, é o processo, não sei o quê. Não, inovação é a pessoa. E as pessoas que transformam isso. A gente precisa transformar. Então, como que a pessoa transforma? Ela se modificando. A gente só muda quando as coisas mudam, né? Quando eu era solteiro, eu agia de uma forma. Quando eu casei, comecei a agir de outra forma. Quando meu filho nasceu há 3 anos atrás, eu agi de outra forma. Quando eu descobri o autismo no meu filho, minha vida já mudou por mais um pouco. E assim a gente vai mudando gradativamente. Essa mutação, né, faz com que a gente progrida na vida. Então, aí sim a gente começa a pensar diferente e criar coisas novas pela nossa necessidade. Não é inovação, não é pensar no produto, é pensar em pessoas. No final, são pessoas que valem a pena, não produtos. Se é para fazer as entrelinhas, é isso aí que eu penso. Demais, parceiro. Demais, demais. Inovação não é sobre produtos, é sobre pessoas. Fantástico, cara. Tá aqui, essa vai pro post-it. Mais um pra colocar um post-it em todas as paredes do mundo. Vamos colocar. As minhas aqui já estão lotadas, né? Eu preciso colocar em outros lugares. Vamos ganhar o mundo. Achei espaço ali já. Tem Na aqui, tela, ó. Cadê? Aqui, ó. aí é verdade, tem um espaço do ladinho. Ali também. Gente, vamos hashtag lota a parede de post-it. Lota a parede. Lota a parede. Cara, mais uma vez, cara, muito obrigado, Felipe, pela disponibilidade desde, né, do primeiro contato ali para estar aqui dividindo o teu tempo, né, dividindo o teu conhecimento com toda a turma, conhecimentos valiosíssimos aqui. Tenho certeza que vai ter gente que vai ter que escutar 2 vezes aqui para conseguir pegar. Tem gente que tá ouvindo dirigindo, tem gente que tá ouvindo correndo, caminhando e vai ter que parar para anotar algumas coisas aqui porque foi bem profundo aqui, cara. Quero te agradecer por isso, por ter aceitado o convite mais uma vez e por toda essa experiência aqui, cara. Muito obrigado. Imagina, Márcio, eu que agradeço. Espero que o pessoal, né, possa anotar, trazer as perguntas, enfim. 1 hora e pouquinho é pouco tempo para falar de uma vida de 10 anos de estudos, né? Mas, assim, é o começo, a gente tem que plantar. Mas, mais uma vez, obrigado, é um prazer estar aqui. E, gente, compartilha os podcasts, né?
que acompanha, porque só tem gente fera. Eu acompanho e me sinto lisonjeado de estar aqui hoje. Eu vi todos já e estou lisonjeado, gente. Muito, muito obrigado mesmo mais pelo convite. Cara, obrigado mais uma vez. E você que está assistindo aí, se ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo. Se ainda não está seguindo no Spotify, segue. No YouTube também, todo esse protocolo de rede social que ninguém aguenta mais. Mas a gente tem que falar, porque senão vocês não fazem. Por quê? Porque a gente está com os podcasts aqui batendo 80, 100 visualizações cada um. E o canal do YouTube tem 34. Então, me ajuda aí, toma vergonha na cara. Segue esse canal de uma vez aqui. Clica no sininho para acompanhar as notificações aqui, tá, turma? Tamo junto. E até o próximo episódio do podcast Estudos Disney. Valeu!